Boa tarde. Time. Alguém aí tá. Boa tarde, Acho que é meu gente. fio. Boa Boa tarde. tarde, Beninha. Vocês. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para todas. Bem, meus amigos, está chegando aqui o nosso horário, estamos todos aqui. Bem, relembrando aqui, eu pedi, se alguém tiver aí o livro nos bastidores da obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, abrir aí no final do capítulo 8, que a gente vai dar uma lida no pedacinho, se não tiver, não tem problema, não. Bom, Manuel Filomeno Miranda não vai ficar chateado. A chantagem. É que essas obras do Manuel Filomeno de Miranda são maravilhosas, né? Nossa, tem cada obra fantástica do Manuel Filomeno de Miranda, vontade de estudar todas elas. O negócio falta é tempo para a gente conseguir estudar tanta coisa que tem para estudar, né? Nossa, mãe do céu. Bem, minhas amigas, vamos lá dar início ao nosso estudo. Hoje, dia 11 de maio de 2023, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. E nós vamos hoje dar continuidade ao item 2. Nós estamos estudando o capítulo 6, Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. E nós vamos dar continuidade ao estudo do item 2, e tem por título Interação corpo-perispírito no desdobramento. Nós estamos no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. 11º. Parágrafo é assim. Vejo em Delane alguns exemplos curiosos. Esse é o parágrafo que nós vamos começar. Mas antes, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos aqui novamente juntos para um novo estudo, para novas reflexões. Só temos a agradecer mais essa oportunidade que a Casa de Francisco nos oferece, que possamos aproveitar muito esses estudos dessa tarde e noite de hoje e que possamos fazer as modificações necessárias a partir das ideias, das instruções, dos ensinos desses espíritos tão amorosos que aqui na Terra vieram e que voltaram para a pátria espiritual com as suas experiências e, a partir daí, trazendo-nos o fruto dos seus estudos e das suas vivências. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura, como eu disse, né? Aqui no item 2. Vejo em Delane, ele está falando de Gabriel Delane, alguns exemplos curiosos, colhidos em 3 livros por ele citados. Um deles é do someio, quer dizer, distúrbios do sono. Quer dizer, é uma obra cujo nome é Distúrbios do Sono, de Macário. Estudo sobre a medicina anímica, de Champignon, e a medicina moral, de Padioleal, os 2 últimos premiados pela Academia Francesa de Medicina. Quer dizer, o estudo sobre a medicina anímica e a medicina moral. Esses 2 últimos foram premiados pela Academia Francesa de Medicina, e Gabriel Delane, né, ele pesquisando essas obras, ele vai estudar e vai chamar atenção para algumas questões aqui. Alguns fatos bem documentados são resumidos por Delane, quer dizer, por Gabriel Delane, como, por exemplo, a mulher. São fatos interessantes que ele traz aqui. A mulher que, após sonhar e via as coisas de maneira vaga e confusa, apareceu com uma ambliopia,
quer dizer enfraquecimento ou impedimento da visão, ensina Aurélio, quer dizer, Aurélio do dicionário, né? Sem lesão perceptível dos meios transparentes do olho ou do nervo óptico. Então, né, era uma mulher que tinha muitos sonhos, e nesse sonho ela via as coisas de maneira vaga, de maneira confusa. Depois de um certo tempo, ela apareceu com uma doença, uma ambliopia, impedimento da visão, né? Aí depois ele vai dizer que, ao que parece, não foi propriamente um sonho que essa mulher teve, mas uma observação feita por ela mesma em desdobramento. Quer dizer, no desdobramento do sono, de alguma forma, essa mulher percebeu que ela estava com um problema no olho. Só que ela, quando despertava, ela não sabia contar como é que esse problema estava acontecendo. Ela não sabia relatar, eu estou com um problema na visão. Ela simplesmente, quando ela acordava, ela dizia que no sonho ela via as coisas de uma forma vaga e confusa. Mas, na realidade, ela já, no desdobramento, estava detectando um problema no corpo dela. Entendeu? Então, ela estava tendo uma ideia de que ela ia ter uma doença, só que ela não conseguia explicar. Isso não ficava muito claro no sonho. Depois ele vai dizer aqui. Ou seja, não foi uma premonição, porém uma verificação de problemas oculares que ainda não haviam se manifestado no corpo físico. Então, durante o desdobramento do sono, ela percebia que no perispírito, na área, né, dos olhos, havia alguma coisa. Só que quando ela acordava, ela não sabia relatar o que era. Mas ela já estava detectando uma doença no perispírito antes que a doença se manifestasse no corpo físico. Depois a gente pode até abrir um pouquinho mais para a gente conversar sobre isso, né? Olha outra coisa que ela diz aqui. Outra senhora sonhou e falava com um homem que não conseguia responder-lhe. Ela conversava com um homem e esse homem não conseguia responder a ela. Ao despertar, quem estava afônica era ela. Então, ela conversava com alguém, essa pessoa não conseguia responder para ela, e quando ela contou, o que aconteceu? Ela estava afônica, ela não conseguia falar. Parece que não estava ouvindo. Não, que ela transferiu para outra pessoa o problema que já estava criado nela mesma. Então, aqui ela já estava com problema e já tinha alcançado o corpo físico. Mas ela, como a Denise falou, ela transferiu para o outro um problema que ela percebeu nela durante o sono, o desdobramento. Né? Aí, conta aqui, Teste é o nome do homem, ministro de Luís Felipe, acusado de peculato, incorrupto, né? Acusado de corrupção, sonhou na prisão que havia tido um ataque cardíaco. 3 dias depois foi o que o matou. Ele sonhou e tinha tido um ataque cardíaco na prisão. 3 dias depois ele teve um ataque cardíaco. Arnaud de Villeneuve viu seu sonho mordido na perna por um cão. Dias depois, manifestava-se no exato local da mordedura uma grave úlcera. Galeno menciona um doente que sonhou estar com a perna petrificada e que ficou paralítico dias depois. Konrad Gessner, sábio conhecido, sonhou que fora picado do lado esquerdo por uma serpente. Tempos depois surgiu no local um tumor que o levou à morte. Cornélio Rufus perdeu a vista após sonhar que havia ficado cego. O próprio Macário, autor de um dos livros citados, declara ter tido uma violenta amigdalite, dias após ter sonhado com ela. É admissível que alguns desses casos possam ser caracterizados como sonhos premonitórios, mas todos eles é demais. Num episódio que me chegou em segunda mão, por meio de pessoa em que deposita inteira confiança, um homem sentiu-se apunhalado por um inimigo, quando em desdobramento no mundo espiritual.
Acordou já um tanto sufocado, a expelir sangue pela boca. Buscou imediato socorro médico. Não houve como explicar a hemorragia ou as dores que ele sentia no local da punhalada. Tão misteriosamente como havia ocorrido, dor e hemorragia cessaram após algum tratamento físico. E, afinal de contas, em que consiste a dinamização da técnica homeopática? Se não um desdobramento da energia contida na matéria dos medicamentos. Quem já conheceu a homeopatia sabe, né? Como é feita a medicação. A fim de que a ação curativa se processe através do perispírito do paciente e acabe repercutindo no corpo físico. Porque no remédio homeopático, a ideia é essa, que o remédio alcance o perispírito. Né? Os remédios homeopáticos têm essa ideia. Né? Tanto que diz aqui, ó, a dinamização da técnica homeopática é um desdobramento da energia contida na matéria dos medicamentos, a fim de que a ação curativa se processe através do perispírito do paciente e acaba repercutindo no corpo físico. Eu não sei se ainda existe esse trabalho, mas até uns anos atrás, quando você estava sentindo que tinha algum probleminha, você mandava... Uma vez eu mandei, foi até quem me deu o endereço, foi até a Marisa Leal, que ela fazia esse tratamento há muitos anos. E eu mandei um e-mail para a Federação Espírita Brasileira. E, tempos depois, eles mandaram a receita da medicação homeopática. Eu fui na farmácia e mandei fazer. Era muito interessante, muito interessante. Eu não sei se eles ainda têm esse trabalho. Vou até perguntar para a Marisa Leal. Eu tinha uma amiga, olha só. Morava ela, o marido, 2 filhas e a mãe. E elas faziam uso frequente da medicação homeopática da Federação Espírita Brasileira. Ela mandava para a federação uma cartinha com o nome da pessoa, dizendo o que a pessoa tinha, né? Todo mundo, nome, data de nascimento e a problemática. Então, na cartinha, ela botou o nome dela, do marido, das 2 filhas e da mãe. E para cada pessoa ela explicava qual o problema. Está com problema de garganta, com problema disso. Uma semana depois, na época, não tinha e-mail ainda, né? Não tinha e-mail. Então, a federação mandava uma carta para você, envelope direitinho. Você abria e para cada pessoa tinha uma receita. Aí ela recebeu, quando ela abriu, estava lá o dela, a receita, o remédio que ela tinha que fazer, do marido, dos filhos. E da mãe dela vinha escrito assim, cuidar do espírito. Não tinha medicação. 2 meses depois, a mãe dela desencarnou. Aí é que ela entendeu. Eles não mandaram a medicação para a mãe dela. A mãe dela também tinha um problema lá de saúde, né? Mas não assim, nada grave, né? Tinha hipertensão, essas coisas assim. O marido dela também tinha, era até mais grave que o da mãe. Eles mandaram a receita para a medicação dela, do marido e da mãe dela, que sempre mandava medicação. Toda vez que ela mandava, pelo menos 2 vezes por ano, ela mandava, tinha sempre a medicação para a mãe dela. Dessa vez é escrito, cuidar do espírito. Ela me estranhou, ela falou, poxa, não veio medicação para a mamãe? Tá tudo bem. No máximo 2 meses depois, a mãe dela desencarnou. Aí ela entendeu a indicação, entendeu? Eu não sei se ainda tem esse trabalho a Federação Espírita Brasileira. Eu vou até perguntar a Marisa Leal, que ela sempre pegava remedinho lá, né? E aquelas bolinhas, né? Aí você manda fazer numa farmácia. É muito bom mesmo, sabe? Então, é o caso da homeopatia. E olha, o trabalho da Federação é antigo, mas muito antigo, muito antigo. Tanto que antes era carta que eles mandavam. Demorava um pouquinho que eles tinham que responder a carta de todo mundo, né? Depois passou a ser pelo e-mail que vinha a resposta. Quando eu mandei pelo e-mail, veio pelo e-mail. Então, o que ele falou aqui, né? E, afinal de contas, em que consiste a dinamização da técnica homeopática, se não
um desdobramento da energia contida na matéria dos medicamentos, a fim de que a ação curativa se processe através do perispírito do paciente e acabe repercutindo no corpo físico. E o que é a somatização de problemas emocionais, se não uma interação espírito, perispírito, corpo, não é? Quando você está com seu emocional muito abalado, automaticamente isso vai repercutir no teu perispírito e vai explodir no corpo físico, tá? Então, é que ele fala, e o que é a somatização de problemas emocionais, se não uma interação espírito, perispírito, corpo? Da mesma forma, com os sinais trocados. Os sinais trocados também. Se você permite que algo externo te afete, e a gente permite muito isso, né? Vai passar para o teu perispírito e vai chegar ao espírito. Aí que ele veio com aquela teoria, lembra? Do doutor Hernando Guimarães? Quando o Hernando Guimarães Andrade falava que no futuro talvez pudéssemos reconstituir um membro amputado. Aí ele diz aqui, da mesma forma com sinais trocados. Não mais agora do espírito para o perispírito para o corpo físico, sinal trocado, vindo do externo para o interno. Podemos criar condições de cura de males físicos por meio de um esforço da vontade dentro do mesmo circuito, espírito, perispírito, corpo. Eu lembro aí daquela médica, me fugiu o nome dela, que era do Leão Denis, que é muito inicial fazer palestra, lembra? E ela, Luzia Matias, ela mesmo falou que ela se curou de um câncer, e eu acho, não sei se foi no seio que ela teve. Ela era médica. E aí, Foi no seio, sim. Eu não né? sei. Deve ter quase uns 20 anos. Por aí. Foi a partir daí que ela publicou vários livros, lembra? Vontade, vários livros. E ela descobriu que estava com câncer no seio. E aí, o que ela fez? Ela procurou fazer uma reforma íntima. Total, ela disse, caiu a ficha. Então, ela fez uma mudança de conduta total e começou a trabalhar a mente dela. Começou a trabalhar, porque a doença já estava no corpo. A doença estava no corpo. Ela era médica, foi detectada câncer. E ela disse, eu não vou morrer, eu não quero morrer de câncer. E aí ela começou a fazer um trabalho de mudança íntima, mudança de conduta com a mente dela. Ela me falou isso. Com a mente dela, começou a trabalhar à vontade. E ela se curou. Ela disse, eu me curei. Porque quando eu descobri, eu disse, eu não quero. E ela disse que eu comecei a trabalhar esse tipo de coisa. Eu me lembro das palestras dela, Luciane. Eu disse, não, o que eu puder fazer para reverter o processo, eu vou fazer. Então, o que ele está dizendo aqui? Podemos criar condições de cura de males físicos por meio de um esforço da vontade, dentro do mesmo circuito, espírito, perispírito, corpo. Ela disse, comecei a conversar com minhas células, as células do meu corpo. Comecei a vibrar energia, e estudando mudança de conduta, tudo isso, para tentar reverter o processo. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas acontece. Aí o pessoal diz que é um milagre. Não, não é milagre. Não é milagre. É a força da vontade. A vontade do homem é poderosa. O homem tudo pode, pela sua vontade. Jesus não falou isso? Vocês podem fazer tudo o que eu posso, e até muito mais. Se vocês tivessem a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda,
Ele pegou uma das sementes menores que existe. Ele disse, se a fé de vocês fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês arrasariam o quarteirão. Não estou falando nem de uma semente de um abacate. Aí vocês viam para fruto, para as nuvens, para tudo. Para os lugares que tivesse a fé do tamanho da semente de abacate, que é desse tamanho. Seria uma fé? Não. Basta ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Vocês conseguiriam fazer com que aquela montanha mudasse de lugar. Vocês não tirariam, trocariam, né? Fariam com que as montanhas se mudassem de lugar. Que montanha, senhor? Ele está falando da Serra do Mar? É claro que não. Ele está falando da montanha das nossas dificuldades. Vocês conseguiriam resolver todas as dificuldades que vocês têm. Bastaria ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí a gente chega à conclusão que a gente não tem fé nenhuma. Nenhuma. Né? Então, diz aqui, a primeira das inúmeras curas promovida por Edgar Cayce, eu já trouxe aqui, lembra? Uma vez, a biografia do Edgar Cayce, que era um médium americano, foi a sua própria garganta, seriamente afetada. Depois de hipnotizado e, portanto, desdobrado, ele revelou conhecer o diagnóstico e como curar a doença. E olha que na época que ele viveu, lá no final do século XIX e do século XX, uma infecção de garganta era mortal, né, gente? Pelo menos se fosse tipo da minha gargantinha, era brabo. E a minha, quando dá, era só na base do antibiótico, e olha lá. Uma infecção de garganta naquela época era fatal. Disse ele, né, falou, ele dobrou e foi olhar o problema. Disse que a circulação na região afetada era insuficiente e que o hipnotizador lhe desse sugestão no sentido de fazer afluir para o local uma quantidade maior de sangue. Foi o que se deu. O local ficou vermelho e congestionado por algum tempo e depois voltou ao normal. Não é preciso dizer que Cayce ficou bem. Ficou bom. Aí está, porque nada tem de fantástico um tratamento feito no perispírito de doentes no mundo espiritual e que evita a eclosão de problemas de saúde no corpo físico. Então, se nós passarmos por um tratamento no plano espiritual, no nosso perispírito, nós podemos evitar que uma doença que ainda não eclodiu no corpo físico seja interrompida, e a doença vindo do espírito, ela primeiro passa pelo perispírito. Se for detectado no perispírito, o problema é resolvido ali, não estoura no corpo. Mas se estourar no corpo, pode ser também que o tratamento pode ser revertido, pode ser revertido, mas aí vai demorar mais porque já estourou do corpo, mas pode ser revertido. Mas se ainda não chegou lá, pode muito bem ser revertido o problema, né? Ou melhor, amenizado. Eu tinha, né, todo mundo me conhece, sabe que eu sempre tive um problema de garganta terrível. Terrível. Sempre sofri com problema de garganta. Quando eu comecei a trabalhar foi pior ainda. E às vezes no COI, né, eu estava rouca de tudo, era uma dificuldade às vezes, né? E eu insistia, eu fazia uma vez, eu fiz um seminário, eu estava, nossa, meu Deus do céu, só Deus mesmo, né? E aí eu fiz um tratamento espiritual, fui para o tratamento, que eu não era muito chegada a tratamento espiritual do COI, né? O Bira Verde Rose veio fazer o tratamento espiritual. Aí, né, foi muito engraçado isso. E eu sempre dizia assim, Bira, não negócio de fazer tratamento espiritual, eu não sou muito chegado, não. Meu tratamento espiritual é trabalhando assim. Não, vai fazer o tratamento espiritual. Aí ficou em cima de mim. Aí eu fui. Cheguei lá, fiquei, olha só como são as coisas. Entrei na sala, fiquei sentada, esperando, né, ouvindo a palestra, tratamento espiritual.
Com 15 minutos que eu estava na sala para fazer o tratamento espiritual, bate da porta, na primeira porta, né? Aí quem era o Bira? Rose, sai. Eu digo, por quê? Faltou o palestrante, você vai ser substituído. Eu falei, você não mandou fazer tratamento espiritual? Você vai fazer o tratamento espiritual dando palestra. Aí eu, tá, vou fazer meu tratamento espiritual mesmo. Aí ficou, aí depois, teve uma época que eu estava muito ruim, né? Muito ruim. Aí eu fui lá, o primeiro foi um dia só, eu ia um dia só, não sei, eu não. Olha, eu estava ruim, muito ruim. Aí eu fui até o doutor do COE, doutor Johannes, né? Doutor Johannes. Doutor Johannes quase arrancou minha garganta fora. O cara arrancou, ficou ali, eu sentado, ele ficou quase arrancou minha garganta fora. Olha, aí na outra semana eu estava marcando o otorrino, né? E o otorrino olhou para mim, né? Aí ele viu uma marquinha na minha garganta. Falou, a senhora fez cirurgia de garganta? Eu disse, não, nunca fiz. Ele olhou e disse assim, olha, eu senti um probleminha, já acabou. Tá. Passados uns anos, eu estava quase prestes a me aposentar, né? Faltava pouco tempo, e eu estava já também com um probleminha, aí eu fui lá. Aí eu fiz aquele exame, né? Um exame que você fica quase de cabeça para baixo. Eu fiquei praticamente de cabeça para baixo. O médico colocou no tubo e fazia um exame quase na hora. Quando eu terminei de ver o resultado, o médico olhou para a minha cara e disse assim, minha senhora, a senhora é professora? Eu disse, sim, já estou para me aposentar. Ele, tem certeza? Eu disse, claro. Ele disse, olha, a senhora tem uma lesão na sua garganta e a senhora, as suas cordas vocais não fazem oclusão. Eles não fazem oclusão. Quando a senhora em silêncio, fica um buraco desse tamanho, assim. Ela nunca fez oclusão. Aí eu disse, ele disse, Agora tem um detalhe. Essa oclusão não era para a senhora ter a potência de voz que a senhora tem. Ninguém com uma oclusão como essa tem a potência vocal que a senhora tem. Que eu sempre falei alto, assim, né? Não era. Aí eu falei assim, isso eu acho que eu deveria operar, e ninguém de jeito nenhum. Porque se operar, a gente pode tirar a potência. Então, se a senhora até agora conseguiu ter essa potência de voz, com essa oclusão que não era para ter, deixa eu não sei o que a senhora faz, mas continua fazendo. Eu fiquei na minha, né? Fiquei calada. Então, eu tenho certeza que ali com o doutor Johannes, ele deu uma aliviada, porque a partir daí nunca mais eu tive aquele problema daquela rouquidão, que eu amanhecia rouca e ia dormir rouca. Mas mesmo assim eu continuava dando aula. Eu dava aula, saía da escola, ficava em casa, gargarejava, ia para o CO e dava minhas aulas, mas sempre arrastando naquela cruz. Então, eu cheguei à conclusão que eu usei muito mal a minha voz, então, dessa vez, eu vim para resolver esse problema, né? Graças a Deus. Então, ele vai falando aqui, né? Tem mais aqui da aula, né? Tem mais aqui da aula. Pode falar para ver o que acontece. Aí está porque nada tem de fantástico um tratamento feito no perispírito de doentes, no mundo espiritual, e que evita a eclosão de problemas de saúde do corpo físico. Eu trouxe aqui um livro. Esse livro eu achei muito interessante. Não, mas primeiro eu vou pegar nos bastidores da obsessão do Manuel Filomeno de Miranda, tá? Alguém está com o livro aí? Alguém tem esse livro? E se não tiver, não tem problema. Mas se alguém que tem e quiser acompanhar a leitura, ele, no final do capítulo 8, a gente volta, chega ao final do capítulo 8, aí você volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Aí começa assim. Final do capítulo 8, volta 6 parágrafos. Diz assim, eu até já tinha lido para você, mas eu vou voltar para ler, para a gente poder compreender, né, como é que as coisas vão acontecer. Porque ele vai falar aqui sobre tratamento no perispírito das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber que esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa, como existe
para o bem, o tratamento, mas também existem a manipulação dos espíritos que não simpatizam conosco para nos prejudicar, afetando o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta a esse tratamento. Os espíritos bons, eles fazem tratamento em nós. Fazem tratamento em nós. Porque muitas vezes uma doença, o que eu quero dizer, muitas vezes uma doença que nós temos, ela pode estar sendo causada por um problema no perispírito ou já no corpo físico. Então, existe várias, vamos dizer assim, eu acho que a palavra certa é essa, etiologia, origens para essas doenças. Pode ser um descontrole emocional da criatura, né? E leva a um aumento de pressão, a um problema cardíaco. Pode ser causado por nós, mas também pode ser causado por uma influência externa. Aí, mas a gente não vai esquecer uma coisa. Pode ser um elemento externo que esteja nos prejudicando. Mas esse elemento externo, quando chega a nos atacar, não é porque nós somos pobres coitados, mas é porque nós atraímos aquele tipo de coisa. Então, as doenças têm várias origens. Pode ser por uma indisciplina minha, uma indisciplina mental, uma indisciplina emocional, né, que a gente tem muito, infelizmente, esses desequilíbrios, mas pode ser também uma ação externa de alguém. Então, eu trouxe esse pedacinho, que já até tinha lido, capítulo 8, peraí, tem que voltar aqui. Capítulo 8, peraí. Processos obsessivos. Então, tem dois tipos. Nós falamos aqui, primeiramente, de doenças que nós provocamos no nosso corpo físico, com os nossos desequilíbrios, que afetam o espírito, passa pelo espírito e o corpo físico. Mas também tem outro tipo de doença que nós podemos atrair devido ao nosso comportamento, né, rebelde e ações que nós praticamos em outras vidas ou nessa vida mesmo. Principalmente com o nosso pensamento. Porque Jesus dizia o seguinte, não sei se vocês lembram dessa, quando Jesus fala sobre o adultério, não é preciso que você cometa ação. Basta que, se você pensar, ele usa o caso do adultério, né? Não é preciso que você traia a sua esposa, o seu marido, com outra pessoa para acontecer o adultério em si. Basta que você pense nele, em trair seu marido, a sua esposa. Basta pensar, você já cometeu adultério. Isso serve para tudo. Serve para tudo. Basta você dizer, pensar, eu gostaria de roubar aquela pessoa. Não é preciso você ir lá meter a mão no dinheiro dela. Você pensou, você já cometeu o peculato. Eu gostaria que alguém ficasse doente. Não precisa esperar a pessoa ficar doente. Você já, entendeu? Emitiu o teu pensamento. Eu gostaria que aquele cara caísse frito lá no chão. Mortinho da Silva. Não precisa você pegar uma arma e dar o tiro dele. Você desejou a morte de alguém. Entendeu? Aí o nosso pensamento, bom, isso, só você pensar no ato criminoso, você já atrai um grupo de espíritos de outras mentes desequilibradas como a sua, e vem somar com você. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu sempre fui bom, nunca matei ninguém, nunca esfolei ninguém, nunca roubei ninguém. Eu sou um cara bom. Mas o que você, em silêncio e acreditando, está sozinho,
Pensou? Entendeu? Acreditando estar sozinho. Lembra de Paulo, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Sozinho, olhe para a interrogação. Nunca estamos sozinhos. Então, não precisa você cometer, materializar o ato. Basta pensar, já entrou pelo plano. Por isso que diz, quando você pensar em algo assim, imediatamente corta. Se eu me perdoa, entendeu? Para tentar evitar que o negócio chegue lá. Pelo menos se chegar no meio do caminho, interromper. Então, ele vai falar aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele está trazendo um fato, né, lá daquelas regiões tenebrosas. Eu já li para você, mas vou ler de novo. Onde um mago das sombras daquele, né, chamado Dr. Teofrastos, vai implantar uma pequena célula fotoelétrica, como se fosse um microchip, de material especial nos centros da memória do paciente, operando sutilmente o perispírito. Aqui ele está implantando no perispírito do sujeito. Faremos que a nossa voz lhe repita espontaneamente a mesma ordem. Você vai enlouquecer. Suicide. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar, a alcançar os nossos fins, nossos objetivos. Esse é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Estarrecidos, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes e outros. Eu acho que o Dr. Bezerra não ficou nada estarrecido, porque ele já conhecia. Mas os alunos ali que estavam acompanhando ficaram, né? Estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos, e embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos os 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Então, ele foi lá e implantou. Aí, como nós falamos na aula passada, muita gente vai dizer assim, isso não pode acontecer. Isso jamais pode acontecer. Mas, como Hernani Guimarães Andrade falou na aula passada, aqui através da obra, essa obra, são coisas que daqui no futuro poderão acontecer. Você quer ver uma coisa? Essa semana passada, eu vi uma matéria muito interessante sobre algo que muita gente, há 20 anos atrás, poderia dizer ser impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Existe uma senadora de São Paulo, não sei se vocês conhecem, chamada Mara Gabrilli. Ela é do PSD. Ela é tetraplégica. Ela sofreu um acidente de carro em 1994. Parece até que ela foi candidata a vice-presidente, né? Com aquela senadora... A chapa da Simone Tebet. Simone Tebet. Da chapa da Simone Tebet, isso mesmo. Ela sofreu um acidente de automóvel em 1994 e ficou tetraplégica. Então, tetraplégica, você sabe, é aquela pessoa que só movimenta a cabeça. Da cabeça para baixo, nada. 94. Tá? Você vê, nós estamos em 2023. São 29 anos. 30 anos, vamos arredondar. E ela é tetraplégica. Olha só que coisa fantástica, né? A senadora por São Paulo, Mara Gabrilli, divulgou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 27 de abril, um vídeo, eu vi na televisão, passou no Globo News, eu vi essa matéria, em que aparece testando o equipamento que permite que pessoas com paralisia possam ficar de pé e se moverem multidirecionalmente com braços livres. Não sou, disse ela, depois do teste, eu vi ela fazendo o teste, não sou a mesma pessoa depois de testar esse equipamento. Segundo sua equipe, o objetivo é discutir formas sobre como transferir a tecnologia para o Brasil, para ser utilizada na reabilitação de quem tem deficiência motora. A máquina, que tem o nome de Atalante, foi desenvolvida pela startup francesa Watercraft. Ela funciona como exoesqueleto robótico. Isso é o esqueleto artificial que é utilizado externamente,
toda o corpo da pessoa para dar suporte e permitir que ela consiga reproduzir movimento. Eu vi. Ela foi colocada nesse... como se fosse um grande esqueleto. Um robô, né? Parece um transformer, né? Parece um transformer. Ela entra naquilo, eles prendem, e ela, tetraplégica, andou em um corredor comprido, veio da volta, movimentou os braços, virou à direita do corredor, virou à esquerda, ela riu o tempo todo, porque ela está há 30 anos presa numa cama, numa cadeira. E ela andou sozinha, lógico, botaram ela no aparelho, e ela andou, os médicos atrás, né? Ela andou um corredor comprido, acho que por ela ir embora. E eu já tinha visto há uns meses antes um homem que fez o teste andando na calçada na rua lá nos Estados Unidos. Ele saiu do laboratório com ele e ele foi andando pela calçada, uma calçada comprida. É a independência da criatura. Hoje é um instrumento grandão, mas não interessa o que seja. Você fica ali, você movimenta o braço, movimenta a perna, ela já poderia ir aonde ela quisesse. Ela falou, eu quero ir até o final do corredor, vai. Eu quero virar à esquerda, vai. Quero virar à direita, vai. Agora vamos imaginar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, esse robô vai ser da mesma coisa? Claro que não. Vai ser bem menor. De repente vai ser só como se fosse assim. Como é que é um colete de policial? Bota o colete e anda. Mas daqui a 3 anos, o tempo, né? Eles conseguem, a tecnologia, até hoje, do tempo que ela sofreu o acidente, até hoje são 30 anos que fizeram isso. Eu garanto que não vai precisar de mais 30 anos. Daqui a 5, 6 anos vai ser um colete. E sabe, daqui a 10 anos vai ser um microchip instalado na cabeça dela. Bota o microchip na cabeça e vai para onde quer. Eu gosto muito de ficção científica. Eu vi uma. Era o cara, né, daquela Jornal das Estrelas Nova Geração. Ele era cego, ele era piloto da nave. Como? Ele, cego, daqueles olhos brancos, né? Era tipo um óculos. Sabe esses óculos que o pessoal usa para ver à noite? Grande, colocava o óculos e ele era ligado ao cérebro. E aparecia na tela dele, aquele chip, tudo que estava à frente dele. Porque era tudo ligado ao cérebro, ele não passava pelo olho do olho. A imagem ia direto para o cérebro, com eletrodos. E ele vinha e pilotava uma nave. Isso é coisa de futuro, gente. Daqui a 20 anos, não é disso não. Basta botar um eletrodo, um chip do cérebro, a pessoa vai andar. Agora, 20 anos atrás, nossa, tu ia para Silveira. Né? Se falasse e viu uma mulher andando com a estrutura daquela, que isso havia sentado. Mas isso é tecnologia, isso é progresso. Isso é progresso. É como a penicilina. Antes todo mundo morria de ficção. A partir do momento que veio a penicilina, acabou. Salva-se quantas pessoas se salvaram. Então, esse tipo de coisa que nós vemos aqui falar, doutor Teodoro, que botou lá, entre aspas, tecnologia da espiritualidade, que é muito mais avançada, pelo menos Emmanuel diz que é de 500 a 600 anos na frente da nossa. Eles trabalham isso, eles fazem isso, fazem para o mal, mas também tem para o bem. Coisas que muita gente, dentro do movimento espírita, não acredita. Eu acredito. Eu acredito na ciência. Se eu acredito na ciência da Terra, não vou acreditar na ciência da espiritualidade. Entendeu? Eu já vi coisas, eu ouvi falar coisas, e eu não acreditava antes. Eu não acreditava em magia negra. Eu não acreditava. Para mim era lenda. Até o momento que me provaram que não era. Até o momento que não me provaram. E eu fiquei estarrecida. Já até contei essa história para vocês, né, de uma amiga minha.
Ela falando do fato, o marido do lado, que foi o grande causador de tudo, o grande causador de tudo, dela ter passado, e ela ficou com sequelas por causa de um ato de magia negra, e ele foi o causador, quer dizer, indiretamente, né? E ela contando, e eu olhava para ele e disse, não é mesmo? E ele dizia, é. Até que tudo. Ele admitiu uma traição. E foi através dessa traição que veio esse ato de magia negra. Esse pessoal, né? Que você não vai ficar comigo, vai ficar com ninguém. E ela contando a história com o marido do lado. Ele vai dizer, como é um homem, e se não for verdade, vai aceitar que a mulher conte que ele traiu, teve um amante, e que a amante fez um ato de magia negra e prejudicou ela. Ela olhava para ele, você não fez isso? Ele fez. Você não me traiu? Traí. A mulher não fez isso? E ele contando isso, aprende um monte de mulheres. Olha o pensamento aí, olha o pensamento aí, a magia negra, a força do pensamento. E a mulher fez mesmo com aquelas coisas que fazem, entendeu? E deu uma confusão danada. E eu não acreditaria se ele não tivesse na minha frente, na frente de várias outras mulheres, dizendo, foi sim, eu fiz sim. Falei, esse homem não está mentindo. E eu passei a acreditar. Eu sei que existe esse lado negro, tem que ter um tratamento para isso. Agora, tem muita gente dentro do movimento espírita que não aceita isso. Diz que isso não está em Kardec. Não está em Kardec. Entendeu? Não está em Kardec. Parece que a história, a doutrina para em Kardec. Dali para frente, mais nada. Eu me lembro do Chosen, né? Da seriado Chosen, que comemos falando, né? Quer dizer, só trouxe Jesus, só foi até o momento que ele na cruz, acabou. Não veio mais nada, né? Então, tem esse livro aqui, chamado, eu não sei se vocês conhecem, o autor é esse aqui, ó. Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Apometria, tá? Apometria. Eu não vou dizer para você que tudo eu posso acreditar ainda, aceitar ainda, porque eu pouco conheço, né? Mas eu já li algumas coisas, inclusive o doutor Vitor Ronaldo Costa, quem conhece, tem obras falando sobre isso, é um médico que trabalha com isso há muitos anos. E aqui, o José Lacerda de Azevedo, ele vai trazer, em alguns casos de esse tipo de coisa, né? Que, infelizmente, a gente vê acontecer. No caso aqui, foi Manuel Filomeno Miranda trazendo um caso que o doutor Teofratos instala esse aparelho lá para levar a criatura a se suicidar. Esse é o objetivo do aparelho que ele coloca. Eles vão mandar mensagem através desse aparelho para a pessoa dizendo, morra, você não presta, é para você se suicidar, até que a pessoa vá e se suicide. Então, aqui já é o problema Estado. Então, ele traz um caso que ele vai falar aqui, ó. É o capítulo, são casos, né? Vários casos ele traz aqui. Então, ele vai dizer assim, esse caso que eu vou trazer, é aparelhos parasitas fixados do sistema nervoso. Mesma coisa. Doutor Manuel Filomeno de Miranda contou o caso, né? Lá no livro, e aqui ele vai contar assim. Ele, aqui é a equipe encarnada, trabalhando com a equipe desencarnada. Entendeu? Eu trabalho conjunto. Então, isso aqui. Esses casos se incluem entre as obsessões complexas. Vimos constatando nos enfermos atendidos na Casa do Jardim, é uma casa espírita, a presença de pequenos e estranhos aparelhos colocados com muita precisão e perícia na contraparte astral do sistema nervoso. Eles aparecem para os videntes, como se estivessem fixados no corpo físico, já que o corpo astral se sobrepõe a ele. Então, os videntes que trabalham com eles veem esse aparelho instalado no perispírito do encarnado. E como o perispírito está
Se o cara está encarnado, o perispírito está acoplado ao corpo físico, né? Então, o vidente vê. Aí ele diz aqui, como esse corpo espiritual tem fisiologia em tudo semelhante à física, qualquer perturbação de seu funcionamento fatalmente repercute nesta. Ora, qualquer abalo, se você está encarnado, um abalo no seu perispírito vai se refletir no seu corpo físico. É claro, você está encarnado. No início de nossas... Aí depois ele vai dizer assim, deixa eu pular aqui. A finalidade, como funcionam esses aparelhos? A finalidade desses engenhos eletrônicos, aí ele fala assim, eletrônicos sim, e sofisticados. Tipo de aparelho eletrônico, né? Sei lá, é causar perturbações funcionais em áreas como as da sensibilidade, percepção ou motoras, e em outros centros nervosos, como núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. Mais perfeitos mais perfeitos e complexos. Alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, a pessoa, de repente, vai ficando paralisada de algum órgão, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc., paralelamente às perturbações psíquicas. Então, uma parte do corpo da pessoa, hemiplegia, né, a metade, vai ter uma paralisia das pernas, uma paralisia dos braços, e, ao mesmo tempo, problemas do sistema nervoso. Como se vê, o objetivo é sempre diabólico. Desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. Esse é o objetivo. O que o Manuel Filomeno de Miranda trouxe aqui. A ideia aqui qual era? Matar o sujeito. A ideia era essa. Você dizer para o cara todo dia, toda hora, você vai enlouquecer, suicídio. O objetivo desses é esse. Era fazer com que o cara se suicidasse. Porque aí, se o cara morre de morte natural, é uma coisa. Mas se suicidando, é outra. Até porque, para o cara estar passando por isso aqui, ele tem culpa no cartório, né? Então, além dos problemas dele de vida passada, que levou à obsessão, vai ser somado aqui mais um suicídio. Vai arrebentar com a criatura. E é isso que eles querem. É o que ele falou aqui. O objetivo é sempre diabólico. Desarmonizar a fisiologia nervosa, o sistema nervoso e fazer a vítima sofrer. Aí depois ele vai dizer assim, ele vai trazer um caso estranho. Há cerca de 6 anos, quem está falando aqui é o doutor José Lacerda de Azevedo. Há cerca de 6 anos, procurou-nos um paciente, diretor de banco. Estranha manifestação patológica, cuja origem, os médicos não conseguiram identificar. Isso nem chegava a causar surpresa, pois a própria sintomatologia não se enquadrava nas síndromes desconhecidas. Então, os médicos olhavam, não estava nada. Começara o funcionário do banco, né, a sofrer crise de desmaios, com suores abundantes, extremidades frias e exagerada palidez. Assemelhava-se a uma perturbação funcional neurovegetativa. O ataque súbito não apresentava causa visível, detectável. Surgia em pleno trabalho do enfermo, acontecia durante o trabalho dele, quando se concentrava e exigia mais do que intelecto. O próprio paciente já observara que os ataques somente apareciam durante os estados de concentração ativa. Quando ele precisava se concentrar no trabalho dele, afinal, parece que era um gerente de banco, era uma posição de destaque dentro do banco. Quando ele precisava participar de alguma reunião, algo relativo sério dentro do banco, acontecia o problema, né? Todos os elétrons
que ele fez, não apresentaram traçados anômalos, mesmo durante as crises. Razão porque foi definitivamente descartada a hipótese de epilepsia. Com efeito, não havia perda de consciência, mas o choque invalidava a vítima por 2 ou 3 dias para o exercício de suas funções na diretoria do banco. Tinha essa crise que se afastar do banco. E ele era funcionário da diretoria do banco. Olha que inconveniente, né? Decorridos 6 meses de tratamento e investigações clínicas, sem resultados ou melhoras, frustrado, o paciente chega à casa do Jardim, que é essa casa espírita. Alguém levou, orientou para ele entrar lá. Demonstra grande preocupação, pois sente que acabará sendo aposentado por invalidez, com apreciáveis prejuízos financeiros. Na base do cérebro, aí eles vão lá na casa espírita, vão fazer o exame. Aí eles aqui, ó, eles trabalham com apometria. A apometria revela de imediato a causa do mal. Na base do cérebro está implantado um aparelho eletrônico parasita, com realimentação. Então, o aparelho, de alguma forma, ele é realimentado. Tipo assim, a bateria dele não acaba. Quando está ficando fraco, alguma coisa faz com que aquele aparelho volte ativa. Aí ele diz aqui, quando o doente sentado se concentra no trabalho, tem por hábito dobrar o corpo para frente. Quer dizer, quando você está trabalhando, qual é o teu movimento? Não é fazer isso? Você vai ler, vai escrever alguma coisa. Você abaixa a cabeça. Então ele diz aqui, quando o doente sentado se concentra no trabalho, tem por hábito dobrar o corpo para frente, baixando a cabeça. Isso exige certa contratura dos músculos dorsais. Essa contratura funciona como gatilho. No momento que ele abaixa a cabeça, vem o gatilho. A energia produzida pela ação muscular vence o limiar de calibração do aparelho e o minúsculo disjuntor liga a corrente, que desaba em cheio num dos núcleos reguladores do tônus arterial, provocando colapso do sistema sanguíneo. O tratamento é... Aí, eles descobrindo o problema, eles conseguem fazer o tratamento dele. O tratamento é rápido. O aparelho é retirado. Capturamos, aí já é o trabalho com a equipe espiritual, junto com a equipe encarnada. Olha só, o aparelho é retirado. Capturamos o técnico, o umbralino e o obsessor. Então, é um trabalho que faz a equipe encarnada com a equipe espiritual. A equipe espiritual vai conseguir capturar o técnico que colocou o aparelho e o obsessor. Lembra que nós já estudamos isso? Acho que não sei se foi André Luiz ou Manuel Filomeno de Miranda? E muitas vezes o obsessor ele contrata alguém para fazer o trabalho. Nós já estudamos isso nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda. O obsessor ele não faz. Ele pede alguém que é especializado naquilo para fazer. Entendeu? Então, diz aqui, o técnico umbralino e o obsessor, causador da maldade. Então, a equipe espiritual conseguiu trazer. O paciente fica inteiramente recuperado na hora. Tratado sábado pela manhã, retorna ao trabalho na segunda-feira. Nunca mais teve desfalques. Então, a equipe espiritual conseguiu encontrar quem mandou colocar e o técnico que colocou. Olha aqui, eu trouxe um trecho onde ele vai falar sobre esses obsessores, aparelhos e obsidiados. Ele diz aqui, é um pouquinho grande, mas eu achei tão interessante que eu não quis cortar. Ô, Rose, só um instante. A apometria é alguma máquina? É um Não, trabalho espiritual. é um trabalho de passe, né? É uma coisa assim, né? Energética. Não é só o passe, né? Normalmente é um tratamento espiritual. Através do passe, com médios videntes que vão localizar, que vão desdobrar, vão localizar, analisar o problema, vão passar para a equipe espiritual, que tem médicos da espiritualidade. Então, tem o trabalho da equipe encarnada e o trabalho da equipe desencarnada. Não é ainda, a gente diz assim, aceito pelo movimento espírita. Mas
Deixa para lá. Então, ele diz aqui, ó, ele vai falar sobre isso. Só a presença, o doutor José Lacerda, ele vai explicar como é que funciona. Só a presença dos aparelhos parasitas já indica o tipo de obsessores que terão de ser enfrentados. Em geral, pertencem a 2 grandes ramos. Primeiro, o inimigo da vítima contrata, mediante barganha, o mago das trevas, especializado na confecção e na instalação dos aparelhos. Segundo, o obsessor é o próprio técnico. São 2 tipos que tem. Quando o obsessor não sabe fazer, contrata alguém para fazer. Ou então, o obsessor sabe fazer e ele faz. O obsessor é outro caso. É o próprio técnico que confecciona e instala o aparelho e, como se não bastasse, também zela pelo seu ininterrupto funcionamento, o que torna o quadro sobremaneira sombrio. Em qualquer caso, a presença desses mecanismos deverá supor a ação de um técnico de consumada capacidade, ou que é contratado ao próprio obsessor. Não é feito por qualquer um. O sujeito tem que ser um técnico especializado. Aí ele diz aqui, então deverá supor a ação de um técnico de consumada capacidade, com bons conhecimentos de eletrônica e da fisiologia do sistema nervoso. A necessidade de um tal grau de especialização faz com que o uso desses aparelhos seja relativamente limitado. Se fáceis de aplicar, constituiria uma calamidade. Se fosse fácil de aplicar, seria uma calamidade. Então, é uma coisa muito complexa e não é qualquer um que faça, tá? Passes magnéticos jamais extraem esses engenhos fixados no sistema nervoso. Não basta o passe. Sofisticados, inseridos na intimidade nervosa do indivíduo, os aparelhinhos só devem ser extraídos com o concurso de espíritos superiores ou técnicos do astral devidamente habilitados. É preciso muito cuidado para evitar lesões em neurônios. Por isso mesmo, com frequência, valemos da própria habilidade de quem os implantou. Nós já estudamos sobre isso. Obrigando os técnicos do mal a inverterem o sinal de suas atividades. Usamos, para tanto, todos os recursos. Pode ser constrangimento direto, por exemplo, fazer com que os malfeitores se sintam na condição de alienados mentais em futuras encarnações, onde hão de colher as consequências de seus atos. Mas também poderemos levá-lo ao convencimento, se viável, através da doutrinação paciente e amorosa dos moldes do espiritismo clássico. Então, as obras de André Luiz, às vezes, colocam isso. E quem coloca o aparelho, às vezes a espiritualidade superior, ela não vai colocar a mão ali. Ela pode fazer, sim, o trabalho, desfazer aquilo, ela tem capacidade. Mas ela faz o quê? Vai buscar quem colocou. Você que colocou, você vai tirar. E ela tem a moral, eles têm a condição moral para obrigar o sujeito a tirar. Aí ele diz aqui, de qualquer modo, nosso objetivo sempre tem sido alcançado. Aliviamos o paciente da insidiosa agressão e recuperamos também o agente causador. Nunca se deve... Aí ele diz assim, ele dá um alerta, porque a ideia é trazer quem implantou, trazer o obsessor, se foram 2 pessoas, né? Doutriná-los para que eles, né, não façam mais aquilo, reconheçam o erro. Mas ele diz aqui, nunca se deve confiar, advertimos na sinceridade de propósito desses técnicos, mesmo quando concordem em colaborar. Entendeu? Não, vou tirar. Mas não confia muito. Aí ele diz aqui, jamais deixamos que trabalhem livremente no momento que eles vão tirar o aparelho. Eles são permanentemente fiscalizados de bem perto pelos espíritos vigilantes que nos assistem e pelos médios desdobrados. Então, quando eles estão fazendo o trabalho, eles ficam de olho, porque eles podem, de repente, em vez de tirar, piorar a situação da pessoa. Aí ele diz aqui, em muitos casos, tantos que se tornam comuns, os obsessores têm o objetivo único de destruir fisicamente sua vítima, levando à morte ou ao sofrimento prolongado. E esse é o objetivo dele. E eu trouxe aqui um outro caso também que eu achei muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, primeiro, é um outro caso, o objetivo é um processo obsessivo visando destruição do corpo físico. É uma jovem de 24 anos. Então, ele vai dizer aqui,
Desde que se casou há 18 meses, ela tem 24 anos, casou. Ela começou a ter perturbações na área genital, dismenorreia discreta, mas persistente leucorreia, sensação de peso no baixo ventre, constante mal-estar, os sintomas, deixa ali, por favor, acentuam-se quando a temperatura cai. Não conseguiu engravidar, embora não use anticoncepcionais. Então, espera aí, gente, rapidinho, que tá o carro está fazendo um barulho danado aqui. Então, ela tem uma disfunção no aparelho reprodutor. Ovário, útero, está tudo afetado, tá? E não consegue engravidar, apesar de não usar remédios. Exames médicos, nada revelaram de anormal. Exame radiológico, esterossalpingografia, o nome do exame, acusou perfeita permeabilidade das trompas, não revelando anomalias abdominais. Desejando ter filhos, procura essa casa do jardim. Ao exame superficial, médicos desencarnados logo perceberam as normalidades do baixo ventre. A paciente tem corpo estranho, introduzido no colo do útero, e outro no pavilhão da trompa esquerda. São como cunhas de madeira de 3 centímetros de comprimento. Material envenenado. Saberíamos depois. Tratamento. Abrimos a frequência vibratória da paciente para identificar espíritos obsessores que, porventura, estejam perseguindo. Os médiuns, de imediato, acusam a presença de 2 entidades de baixo padrão vibratório, interessadas na destruição da moça. Logo contidos, um deles é obrigado a incorporar em médium. Irrita-se com nossa interferência, ameaça-nos, vocifera contra a moça, alega que foi prejudicado em outra vida e se casasse com ela foi desprezado. Como se não fosse suficiente humilhá-lo perante a sociedade, a mulher o perseguiu na partilha de uma herança comum. Ela influenciou juízes e advogados de modo a prejudicá-lo, deixando quase na miséria com toda a família. Trata-se de espíritos sem maiores conhecimentos, não calejados na prática do mal. A obsessão poderia ser classificada como simples. O ódio concentrado, porém, levou-o a desejar a destruição total da inimiga. Então, o ódio dele por ela levou a desejar a destruição dela. E aí o que aconteceu? Ele se aliou a seres das trevas com bons conhecimentos técnicos. A obsessão, por isso, transformou-se em uma obsessão complexa. Podia ser uma obsessão simples. Ele, perseguindo ela, porque ela o repudiou no passado, tentou roubar a herança dele, até aí estava acontecendo confusão. Mas ele, o ódio era tanto que ele buscou ajuda de seres das trevas. Aí a coisa piorou. A coisa se agravou e se tornou uma obsessão complexa. Percebeu? Até então, ele ia ficar só responsável por aquilo. Você não gosta dela, ela te prejudicou, mas quando ele se alia a seres trevosos, a responsabilidade dele aumentou. E aí, a coisa se agravou, né? Foram esses técnicos com que ele se aliou e puseram o tipo de umas cunhas, envenenadas no aparelho genital da moça. E o processo obsessivo gerou consequências sérias, pois esses instrumentos não podem ser retirados com simples passos magnéticos, até porque dificilmente são visíveis à observação superficial de um médium inexperiente. O obsessor foi conduzido às enfermarias de recuperação do Hospital Amor e Caridade no Astral. Ele, o obsessor dela, não quem instalou, mas o obsessor dela
foi internado no hospital no plano espiritual. Um grupo de entidades que o auxiliavam, os técnicos, foi capturado e enviado às enfermarias especializadas. No tratamento da paciente, as cunhas envenenadas foram removidas com facilidade. Toda a área física comprometida e todo o aparelho genital foram impregnados com seiva vegetal de propriedades curativas pelos que eles chamam de pretos velhos que nos trouxeram. Aqueles espíritos acostumados a trabalhar com as ervas, que lá no passado foram escravos, né, que trabalhavam com essas ervas. A moça jovem recebeu aconselhamento para se tratar com passes, água magnetizada e evangelização, que ela tem a parte de responsabilidade dela. Pois a aquisição de valores espirituais autênticos é que fornece proteção e imunidade efetivas contra a agressão de espíritos vingativos. Então, o que nos protege contra a ação desses espíritos é a nossa reforma íntima, é a mudança da nossa conduta, é o famoso João 8,11. Vai e não peques mais. É isso que nos protege contra o ataque desses seres trevosos, né? Aí ele diz aqui, e que fornece proteção e imunidade efetiva contra a agressão de espíritos vingativos. Foi lembrada a jovem que o conhecimento puro e simples da letra do Evangelho não é bastante. Não basta você conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer os ensinos de Jesus, conhecer eles, não basta isso. Foi lembrada a ela isso. Não basta o conhecimento puro e simples da letra do Evangelho. Não é bastante. Espiritualizar-se implica reconstrução de si próprio em trabalho intenso e pertinaz. Um dos caminhos mais seguros para nos aproximarmos de Jesus é a doação espontânea de nossas próprias energias em benefício do próximo. Só a vivência do amor aplicado. A caridade consolida a ascensão espiritual. Enfatizamos a jovem, tal como fazemos com todos os doentes que nos procuram, que nós não curamos ninguém. Eles, depois do tratamento, eles falam para a pessoa, olha, nós não curamos ninguém, apenas tentamos auxiliar nossos semelhantes. Na verdade, é o enfermo que cura a si próprio ao aproximar-se de Deus. Entendeu? Então, gente, é aquele caso, né? Muita gente, ainda no movimento espírita, não aceita esse tipo de tratamento. No movimento espírita, muita gente só aceita o passe e a água fluidificada, tá? Então, a gente vai entender que muita gente do movimento espírita afirma que aqui nós só aceitamos, a doutrina espírita só aceita o quê? O passe, a prece e a água fluidificada. E esses nossos companheiros que estudam esses casos, eles dizem que há casos que só a prece, o passe e a água fluidificada não vai conseguir fazer o trabalho mais profundo. É preciso algo mais profundo que isso. É como o pessoal... Aí você vai para aquele caso, né? E há uns anos atrás, a jovem, a senadora Mara Gabrilli, lá na cadeira de rodas dela, só movimentando a cabeça, ela só recebia o passe, a prece e a água fluidificada. Hoje, a ciência está apresentando uma possibilidade dela andar com um exoesqueleto. Daqui a 10 anos, ela poderá andar usando colete. Daqui a 20 ou menos, eu acredito muito menos, que a tecnologia voa, vai botar um chip aqui na cabeça dela
ou tipo um capacete, e ela vai andar. Como é que nós podemos hoje dizer que esse tipo de trabalho não existe? Como? Se você for ler esse capítulo 8 do Manuel Filomeno de Miranda, já vai mostrar depois, né, como isso vai acontecer, o tratamento. Também a melhoria dela vai ser de acordo com o que ela fizer depois que conseguir Entendeu? Então, todos nós, né? exatamente. Vai no desmame. O que você vai fazer depois disso? Exatamente. Então, depois que a criatura está ali doente, a espiritualidade, ela vai, né, mostrar. E nós estudamos isso em várias obras, quando eles falam que os espíritos superiores chamam lá quem colocou para tirar o aparelho, para desfazer aquilo. Lembra que tem, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns, um item lá, inclusive a gente vai mais tarde voltar a estudar o Livro dos Médiuns, quando eles dizem que é mais ou menos assim: os espíritos superiores podem fazer certas coisas? Aí eles dizem sim, mas eles fazem? Não. Eles deixam para espíritos de menor nível evolutivo, façam. Eles poderiam fazer? Sim, mas não fazem, porque tem outros espíritos de um nível mais inferior que fazem isso. Então, eles lançam mão desses. Vocês estão lembrados do livro? Acho que é dos médios que falam sobre isso. E eles não fazem isso. E quando é um fenômeno, eles não fazem esse fenômeno. Eles mandam espíritos do nível mais inferior produzir o fenômeno. Fenômeno físico. Exatamente. Então, eles mandam esses espíritos fazerem. E eles ficam na orientação. Uma coisa aqui. A equipe encarnada. Tem hierarquia também, né, Rosa? Eles não é assim, cada um tem a sua, tudo direitinho. Ele é capaz de fazer sim, mas quando que mandou colocar aquele aparelho? Chama ele para tirar. Ele vai tirar. E eles vão observar como foi feito, quem tirou, depois vão dar um andamento à coisa. Então, querer negar esse tipo de coisa é negar o futuro, o progresso, esse trabalho conjunto da espiritualidade. Ora, quando você vai trabalhar do passe, não é isso que acontece? O passe misto, o que é o passe misto? O trabalho do plano espiritual são os espíritos potencializando os médicos. Então, não aceitar isso é você se fechar para o futuro, né? Então, tem o doutor Vitor Ronaldo Costa, tem livros sobre apometria, aqui José Laterna de Azevedo, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, ele vai estudando, analisando, e vai escolhendo, concordando com algumas coisas, outras. É porque, às vezes, Rose, é cobrado, né? Às vezes, esse tipo de tratamento é cobrado. Então, tem essa questão aí, né? Tem essa questão. Depende da casa, entendeu? Infelizmente, a gente sabe que tem, mas aqui é um trabalho sério. Tem espírita ou gente que é especialista, pode cobrar qualquer coisa. Não tem? Nós não temos lá que botar plaquinha? Cobra. Mas não é porque um outro faz o errado que você vai condenar todo o trabalho. Né? O Paulo falou, conheça tudo e fica com o que é melhor. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho, né? Daqui a... Quando foi 17... Ô, Rosa, eu Nossa. gostaria de falar uma coisa. Então, um dia eu estava assistindo a palestra no CEOI, eu e meu marido, e eu olhei para ele, eu vi como se fosse um polvo negro colado nas costas dele.
cheio de tentáculos, de ventosas, né? Mas ele não se tratou no CEOI, porque não tinha mais tratamento lá. Ele se tratou numa casa de Umbanda. E foi resolvido o problema. Maravilha, maravilha. O importante é resolver o problema. Entendeu? É. É aquela coisa, onde ele foi buscar ajuda, numa casa de Umbanda, uma casa de Umbanda boa, evangelizada, onde todo mundo trabalha pelo bem, maravilha. Aquele livro Loucura e Obsessão, se eu não me engano, é esse de Valdo Pereira Franco, Manuel Pereira, fala de ótimos trabalhos. Eu conheço também casas de Umbanda fazer trabalhos com Jesus. Essa casa é muito boa mesmo. Como nós recebíamos lá no CEOI, né? Os companheiros, né, que traziam, vinham, e aquela coisa toda, e tudo era tranquilo, né? O que não pode é não trabalhar com Jesus. Exatamente. O resto, está tudo bem, não tem problema. exatamente. Se vir, Preconceito, não. sou eu para dizer que Exatamente. se trabalha com amor, eu conheço muitos, Pois é, exatamente. não tem problema nenhum, né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso trabalho, e eu vou pedir aí para a nossa irmã, Ana Constantino, faz a nossa prece de encerramento. Daqui a 15 minutos a gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus. Vamos levar o pensamento em Jesus, a espiritualidade amiga da casa de Francisco de Assis, e agradecer esse momento de estudo, de reflexão, agradecer a oportunidade de vida, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, que possamos tirar bom proveito desse estudo e colocar em prática nas nossas vidas. E agradecer e pedir a permissão para encerrar o estudo, esse estudo da tarde. Que assim seja, na graça de Deus. Daqui a pouco estaremos de volta, e hoje nós temos aí o nosso irmão, nosso companheiro, deixa eu ver aqui o nome dele rapidinho, porque são tantos que aí eu não gravo o nome de todos, não. E vai fazer a nossa palestra de hoje, né? O nosso companheiro, deixa eu ver aqui o nome dele, Denise, ajuda aí que eu mandei para você, me ajudar, a força aí. Deixa eu ver aqui o nome dele. Tá. É Alexandre Serafim. Ele vai falar sobre o capítulo 23, Pranha Moral, capítulo muito importante, item 7.8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É sobre isso que ele vai falar, um tema muito interessante e importante para todos nós. Bom, um beijão, daqui a pouco a gente se vê. Veja.